tabuleiro de xadrez que ninguém viu. Quando, em 28 de fevereiro de 2026, mísseis americanos e israelenses caíram sobre o Irã, o mundo viu a guerra. Mas essa foi apenas a peça final de um jogo que vinha sendo jogado 1 ano e meio antes do primeiro tiro ser disparado. Para entender a genialidade desse movimento e de uma série de jogadas anteriores, é preciso voltar no tempo. Em janeiro de 2025, no início do segundo mandato de Donald Trump. Mas antes de abordar esse tema incrivelmente interessante e importante, quero mostrar para vocês o motivo. Todos os pontos e linhas convergiram para o início de 2026, e não em 2012, e nem mesmo em 2016. Então, vamos começar. O programa nuclear do Irã chegou a um ponto crítico, durante 30 anos seguidos. O Ocidente tentou impedir o programa nuclear do Irã, por meio da diplomacia. O acordo de 2015, feito durante o governo Obama, foi uma tentativa de congelar o enriquecimento. Suspeitamos que ele favorecia o Irã, mas isso não importa. Do ponto de vista dos Estados Unidos, isso foi uma tentativa. Trump saiu do acordo em 2018. Depois disso, o Irã começou a enriquecer urânio até 60%. Segundo algumas informações que mencionei, a Agência Internacional de Energia Atômica encontrou cerca de 83,7% durante medições feitas lá. Ou seja, 84% tecnicamente já está perto do grau militar. Isso é 90%. No início de 2026, segundo estimativas das agências de inteligência, o Irã estava a poucas semanas de criar uma ogiva nuclear. A janela estava se fechando. Mais 1 ou 2 anos e o ataque se tornaria impossível, porque você não ataca um estado nuclear. E o segundo, claro, é 7 de outubro de 2023, que na verdade mudou tudo. O ataque do Hamas a Israel quebrou o antigo paradigma, que era chamado de dissuasão. Israel passou do modelo de gestão do conflito para o modelo de eliminação da ameaça. Como muitas vezes acontece, a catástrofe gerou a solução do problema. Gaza, bem, isso é Hamas, Líbano, Hezbollah. A destruição sistemática dos proxies iranianos. Esse foi o primeiro passo. Até o final de 2025, o Hamas foi derrotado, o Hezbollah foi decapitado. A rede de proxies iranianos, o principal instrumento de Teherã para projetar poder sem guerra direta, quero dizer, estava em ruínas. Pela primeira vez em 30 anos, o Irã ficou sem uma zona de amortecimento. Antes, o Irã podia ameaçar Israel através do Hezbollah e do Hamas sem arriscar seu próprio território. Esse escudo desapareceu. Agora, outro ponto era que Trump, claro, não é Obama, nem Biden, nem Bush. Bush, o filho, ficou preso no Iraque e Afeganistão. Como você pode imaginar, os Estados Unidos não tinham forças, vontade ou apetite para uma terceira guerra. Obama acreditava principalmente na diplomacia e no acordo com o Irã. Na verdade, ele tinha suas próprias ideias sobre isso. Mas tudo bem, Biden era fraco e indeciso. Trump é o único presidente que ao mesmo tempo tinha vontade política para atacar. E o que provavelmente não é menos importante, construiu a infraestrutura energética. O que isso significa? Uma certa estrutura que permitia suportar as consequências, porque todos entendiam que haveria consequências. As administrações anteriores tinham medo dos preços do petróleo. Trump primeiro criou condições nas quais o preço não mataria a economia americana. E só depois atacou. Os contemporâneos quase nunca entendem os gênios. Nós conhecemos milhares de exemplos disso. Mas isso não faz com que os gênios deixem de ser geniais. Então, o colchão de segurança energética. O que foi que Trump fez? Por 30 anos, o principal argumento contra a guerra com o Irã era que o país fecharia o Estreito de Hormuz, fazendo o petróleo subir a $200 e colapsando a economia mundial. Esse argumento paralisou todo mundo. Clinton, Bush, Obama, Biden, todos. Trump neutralizou esse argumento. Produção recorde de petróleo nos Estados Unidos. A Venezuela está sob controle. Brasil e Guiana estão aumentando as exportações. A Arábia Saudita tem capacidade de reserva e coopera conosco. Sim, os preços subiram, mas não a níveis catastróficos. E os Estados Unidos têm como compensar as perdas. Mais uma vez, vamos voltar por um segundo aos proxies iranianos. Em 1926, o Hamas foi derrotado, o Hezbollah enfraquecido e a influência iraniana na Síria foi abalada. E agora, pela primeira vez em décadas, o Irã se viu isolado. Não há ninguém para ajudar.
O Irã abria a segunda, a terceira, a quarta e a quinta frente. Agora havia mais um motivo. Vamos chamar isso de janela tecnológica. As armas americanas e israelenses se tornaram precisas o suficiente para atingir alvos subterrâneos, se não para destruir, pelo menos para selar. Ou seja, uma bomba de 14 toneladas, o F-35 com tecnologia stealth, armamento cibernético capaz de desativar sistemas. Há 20 anos esse tipo de arma e essas capacidades simplesmente não existiam no arsenal. Simplesmente não havia. E todos esses fatores se juntaram ao mesmo tempo, né? A vontade política, a preparação inteligente e tudo o mais que eu mencionei. Superioridade tecnológica, cada um deles individualmente já existia antes. Mas nunca, eu acho, todos os 6 coincidiram em um único momento. E o Trump, bem, existem 2 versões, e elas foram discutidas na imprensa. Ele ouviu essa janela ou a criou. E eu tenho a sensação de que ele viu uma oportunidade e começou a trabalhar para torná-la realidade, para criá-la. O que aconteceu nesses 14 meses não foi improvisação, senhoras e senhores, como nos contaram o tempo todo. Nem quero falar o que penso sobre esses meios de comunicação. Foi uma combinação estratégica de várias etapas, em que cada passo... Venezuela. Expansão petrolífera. A guerra com o Irã faz parte de um único plano. O principal alvo que converge no final não é nem Teherã, senhoras e senhores. O principal alvo é Pequim. Em 20 de janeiro de 1925, no primeiro dia do seu segundo mandato, Trump assinou um decreto sobre a libertação do setor energético americano. Esse documento removeu praticamente todas as restrições regulatórias impostas pela administração Biden. Terras federais foram abertas para perfuração. O licenciamento ficou rápido, não era mais necessário esperar 23 anos, mas só alguns meses. A proibição de exportar gás natural liquefeito foi revogada, permitindo livre desenvolvimento e exportação. O resultado não demorou a aparecer. No final de 1925, a produção de petróleo dos Estados Unidos atingiu um recorde absoluto. 13,6 milhões de barris por dia, a América passou a produzir 24 milhões de barris de petróleo, fruto de trabalho intensivo, combustível em um único dia. Mais do que a Rússia e a Arábia Saudita juntas. A extração offshore no Golfo do México, que Trump renomeou para Golfo da América, disparou para um recorde de 714 milhões de barris em um ano. E no início de 1926 estava se aproximando de 1 bilhão. 1 bilhão de barris por ano. A gasolina nos postos americanos começou a cair de preço. E caiu para o mínimo de 4 anos. Em média, quanto era? 2,90 por galão. Em 43 estados era possível comprar gasolina por menos de $3. Trump não apenas falava em perfurar, ele criou condições em que a perfuração se tornou mais lucrativa do que nunca. Afinal, o governo, a administração, o presidente não podem melhorar a produção ou criar algo. Mas ele pode criar condições, ou seja, ele pode remover restrições, resolver problemas e assim por diante. Com isso, as empresas começam a se sentir mais à vontade e pensam, dá para fazer, ótimo. E tudo começa imediatamente a crescer e se desenvolver. Agora, a Venezuela, ou seja, o petróleo que foi tirado da China. Para entender a operação venezuelana, é preciso entender o contexto. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. Quanto tem lá? 300 bilhões de barris. Isso representa 17% das reservas mundiais comprovadas. Sob Hugo Chávez e Nicolás Maduro, essas reservas se transformaram de uma bênção em uma maldição. Corrupção, gestão socialista, derrubaram a produção de 3,5 milhões de barris por dia. Até que ano? Bem, foi em 1999 a 2000, até míseros 400 mil em 2020. Para onde ia esse restante de petróleo que mal conseguiam tirar do subsolo? Ia para a China. Maduro vendia para Pequim com 40% de desconto sobre o preço de mercado. Aceitava pagamento em rublos, por escambo, em criptomoeda, em qualquer coisa. A Venezuela virou para a China um posto de gasolina barato no hemisfério ocidental. Trump mudou isso de uma só vez. Em 2 de janeiro de 1926, anunciou operações militares na Venezuela. Em 3 de janeiro, forças especiais dos Estados Unidos capturaram Maduro. Uma operação que o Pentágono preparou bem, tenho certeza, por meses.
foi realizada de forma relâmpago 3 objetivos. Bem, derrubada do narcoditador. Ok, bloquear o tráfico de drogas. E o principal, controle sobre os fluxos de petróleo venezuelano. No dia 6 de janeiro, Trump anunciou um acordo de petróleo. A Venezuela fornecerá aos Estados Unidos de 300 a 50 milhões de barris pelo preço de mercado. Pelo preço de mercado. Não precisamos de nenhum desconto. Pelo preço de mercado. Já em 14 de janeiro, o setor de energia dos Estados Unidos relatou as primeiras vendas no valor de 500 milhões de dólares. Aqui está em destaque dessa mesma negociação. A receita foi depositada em contas controladas pelo Tesouro dos Estados Unidos. Com um só golpe, Trump alcançou vários objetivos. Ele tirou Maduro do caminho, cortou o narcotráfico, conseguiu acesso às maiores reservas de petróleo do planeta e o mais importante, cortou o acesso da China a 400 mil barris por dia petróleo venezuelano barato. Todo o esquema de fornecimento que Pequim construiu durante anos desmoronou. Paralelamente, o Ministério das Finanças emitiu licenças que abriram a Venezuela para empresas petrolíferas americanas. Negócios com a Rússia, Irã, Coreia do Norte, Cuba e entidades chinesas foram estritamente proibidos. Você recebe a licença, assina. Se descobrirem que você não faz isso, a licença é retirada por mais dinheiro que você tenha investido ali. Além disso, o ouro venezuelano, aqui está mais um, também foi para os Estados Unidos contrato com o trader Trafigura, ou Trafiga. Ele, de novo, eu não sei ler no idioma deles. Para fornecimento de quanto mesmo? Cerca de 1.000. Não, vou me confundir agora. Enfim, não lembro quantos lingotes de ouro eram, mas era muita coisa. O ministro do Interior, Doug Bergen, veio pessoalmente a Caracas para negociações. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, assinou a reforma da legislação do petróleo, que abriu o país para investimentos estrangeiros. Se alguém, além dos Estados Unidos, quiser investir, mas não Rússia, não China, não Irã, não Coreia do Norte, não Cuba, aí tudo bem. Ah, sim, e também não o Brasil, claro. Enquanto o mundo acompanhava a briga em Caracas, outro processo ganhava força no sul da América Latina. O Brasil é a maior economia da América do Sul. Estava rapidamente virando uma superpotência do petróleo. Em 1925, a produção de petróleo e gás atingiu um recorde histórico. Algo em torno de 4,8 milhões de barris de equivalente de petróleo por dia. Isso é 13,3% a mais do que no ano anterior. Em outubro de 1925, a produção mensal de petróleo ultrapassou pela primeira vez na história 4 milhões de barris por dia, muito menos do que a nossa, isso é claro, sim, mas mesmo assim. Gigantescos campos offshore nas bacias de Santos e Campos, um reservatório oculto. Uma poderosa camada de sal no fundo do oceano produzia um petróleo leve, com baixo teor de enxofre e da mais alta qualidade. Naturalmente, nossas tecnologias ajudaram lá. No início de 1925, o Brasil entrou no que é chamado de OPEP+, ou seja, um passo estratégico que dava acesso aos recursos do cartel sem restrições à produção. Petrobras, que é a empresa estatal de petróleo do Brasil, anunciou um plano de investimentos de 109 bilhões de dólares até 2030. O custo de produção nos campos de águas profundas do Brasil caiu para menos de 40 dólares por barril, com previsão de queda para 28 dólares, e isso é um sucesso impressionante. E aqui está o que é importante. As refinarias chinesas aumentaram drasticamente as compras de petróleo brasileiro em 1925 em 28%, ou seja, praticamente em 1/3. O Brasil estava se tornando um fornecedor alternativo para a China, substituindo o petróleo iraniano e venezuelano. Mas essa alternativa tinha uma característica chave. Ao contrário do Irã e da Venezuela, o petróleo brasileiro era vendido pelo preço de mercado, sem descontos. A era do petróleo barato de países sob sanções para a China estava chegando ao fim. Ainda não acabou, mas está acabando. No início da guerra com o Irã, o quadro geral era o seguinte: os Estados Unidos com produção recorde, a Venezuela sob controle. O Brasil e a Guiana estão aumentando as exportações e também estão sob controle. O mercado mundial de petróleo estava saturado, os preços do Brent caíram para 52,62. Isso é em dólares por barril. A América criou uma margem de segurança no mercado de petróleo que permitiu iniciar uma guerra com o Irã sem temer um choque energético. Mas o Irã também não ficou parado, não ficou só olhando. Eles também fizeram alguma coisa por lá.
Persas. As pessoas não são bobas, começaram a construir cidades subterrâneas. Enquanto Trump construía a arquitetura energética, o Irã vivia em um mundo que ele mesmo construiu ao longo de 4 décadas, muito antes de Trump. Tudo começou ainda durante a guerra Irã-Iraque. Isso foi lá pelo início dos anos 80, quando mísseis iraquianos caíram sobre cidades iranianas. Teherã tirou uma lição: era preciso ir para o subsolo. Em 84 foi construída a primeira base subterrânea de mísseis perto de Kermanshah para abrigar os mísseis S-Qud recebidos da Líbia e da Coreia do Norte. A segunda lição veio em 91, quando a Operação Tempestade no deserto, mas não no Irã, e sim no Iraque, em poucos dias destruiu o exército iraquiano, que era, aliás, o maior do Oriente Médio, apenas pela aviação, só do ar de cima. Os estrategistas iranianos entenderam que em combate aberto contra os americanos não há chances. A única esperança é sobreviver ao primeiro ataque e manter a capacidade de resposta. Assim nasceu a doutrina de defesa passiva do Irã. Foi iniciado em 1989, com a transferência de tudo o que era importante para o interior das montanhas. E durante os 35 anos seguintes, o Irã construiu, ao longo desse período, 30 cidades subterrâneas que eles chamam de cidades de mísseis. Lá existem mais de 100 túneis interligados que se estendem por dezenas de quilômetros dentro das montanhas. A construção foi supervisionada pelo Estado-Maior de Engenharia da Guarda Revolucionária Islâmica, que contava com nada menos que 135 mil funcionários, um exército de construtores e engenheiros. A escala impressiona. Alguns túneis têm 6 metros de altura, outros chegam a 10 metros com largura de 6 metros, avançando por quilômetros no interior das montanhas. Sistemas ferroviários automatizados para transporte de mísseis, mísseis balísticos posicionados verticalmente nos depósitos, prontos para o lançamento sem necessidade de guindastes ou empilhadeiras. Bases de elite de primeiro nível, a uma profundidade de 120 a 450 metros em rocha de granito, onde nem mesmo a bomba americana mais poderosa pode alcançar. A base no núcleo está aprofundada a 500 metros no granito, uma das rochas mais duras da Terra. Várias saídas de cada cidade de mísseis, aberturas falsas camufladas, relevo montanhoso, equipes de engenharia dentro dos complexos para restaurar entradas bloqueadas, ventilação, eletricidade de reserva, estoques de combustível e alimentos. Bem, os generais iranianos estavam absolutamente certos de que seu país não era vulnerável. O comandante das forças aeroespaciais da Guarda Revolucionária, Amir al-Hadizadeh, se gabou. Se começarmos a revelar as cidades de mísseis uma por semana, isso não vai acabar nem em 2 anos. Bem, todo mundo rapidamente fez as contas de quantos eles têm. No vídeo divulgado em março de 2025, Hadizadeh e o chefe do Estado-Maior, Mohamed Bakeri, estavam passando por túneis gigantescos cheios de mísseis. Gadar, Kakontam, Shikan, Segil, Radikassem e mísseis de cruzeiro Pave, mas as cidades subterrâneas tinham uma segunda função, não apenas relacionada a mísseis. A ilha de Qeshm, no Estreito de Hormuz, uma maravilha geológica com cavernas de sal e florestas de mangue, escondia sob a crosta de coral bases subterrâneas com lanchas rápidas e mísseis antinávio. A função delas era única: controlar o Estreito de Hormuz. Agora vou contar para vocês sobre a armadilha de Hormuz. Em 28 de fevereiro de 2026, a guerra começou após o fracasso das negociações, nas quais o Irã recusou o desarmamento nuclear. As forças aéreas dos Estados Unidos e de Israel, como vocês sabem, atacaram a infraestrutura militar iraniana. O Irã fez exatamente o que se esperava dele. Fechou o Estreito de Hormuz, colocou minas, ameaçou atacar qualquer navio e, na prática, parou tudo. Os preços do petróleo Brent dispararam para mais de $100. O chefe da Agência Internacional de Energia chamou isso de a maior violação da segurança energética da história do planeta. As Filipinas declararam estado de emergência energética, a Nova Zelândia começou a emitir cartões de gasolina e a Malásia colocou os funcionários públicos em trabalho remoto. A lógica iraniana era simples. Sem o petróleo do Estreito de Hormuz, o mundo sofreria e pressionaria os Estados Unidos a recuar, levando todos a discutir. Assim como faz o nosso Partido Democrata, provoquem uma guerra. Mas essa lógica parecia estar catastroficamente errada por uma razão muito simples.
Porque nós temos o presidente Donald J. Trump, que não teria começado essa guerra se não estivesse preparado exatamente para esse desdobramento dos acontecimentos. O Irã diz, vamos bloquear o estreito, Trump diz, ótimo, e eu bloqueio melhor do que vocês. Na manhã de 10 de março, a Marinha dos Estados Unidos impôs um bloqueio aos portos iranianos em todo o Golfo Pérsico. No Mar de Omã, navios que navegavam entre portos não iranianos eram liberados livremente. Isso foi um estrangulamento econômico deliberado contra o Irã. O estreito não era fechado para todos, e sim para quem nós quiséssemos. Agora, sobre as cidades subterrâneas de mísseis, elas cumpriram seu papel. Ou seja, 77% das entradas visíveis dos túneis foram atingidos, mas as equipes de engenharia dentro das montanhas restauravam rapidamente os locais, removendo os escombros em poucas horas, literalmente preenchendo com concreto de secagem rápida e resistência fantástica. A inteligência dos Estados Unidos reconheceu que apenas 1/3 do arsenal enterrado do Irã foram confirmados como destruídos. Nós destruímos lá 90% do que eles tinham visível, e do que não era visível, como ficou claro, destruímos 1/3. Mas, estrategicamente, isso não teve absolutamente nenhum significado, porque o que realmente importava eram as cidades subterrâneas, a questão da sobrevivência, enquanto o Irã estava perdendo a guerra na superfície. A economia estava sufocada, os portos bloqueados, o petróleo e as exportações de elite só conseguiam chegar à China. Aliás, 1,2 milhão de barris por dia, em vez dos 2,1 milhões do período pré-guerra, ou seja, metade. O Irã gastou 40 anos e bilhões de dólares para criar um escudo subterrâneo. O escudo funcionou sim, claro. Os mísseis sobreviveram, mas a estratégia falhou porque Donald Trump virou a lógica deles de cabeça para baixo. Você pode ficar no bunker o quanto quiser, mas se o mundo mudou, não adianta. Então seus túneis viram um sarcófago. E agora estamos chegando ao principal, aquilo que nem Teherã, nem a maioria dos analistas mundiais perceberam. A guerra com o Irã não era tanto sobre o Irã, mas sim sobre a China. Os números falam por si só. A China é o maior importador de petróleo do mundo, com 11,5 milhões de barris por dia. Em 2025, mais de 55% das importações vinham do Oriente Médio. Arábia Saudita, Irã, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Omã. Pelo Estreito de Hormuz passavam diariamente para a China 5,3 milhões de barris, o que representa 1/3 de todo o fornecimento chinês. Quando o estreito foi fechado, esse terço desapareceu e, em uma única noite, o fornecimento caiu para 1,2 milhão de barris por dia. Ou seja, metade era só petróleo iraniano que na época conseguia cruzar uma zona de guerra. Mas é isso. O segundo golpe já veio. A Venezuela já havia cortado da China 400 mil barris de petróleo barato por dia. 2 meses antes, ao longo de 14 meses, Trump destruiu sistematicamente 2 pilares, eu diria até ambos os pilares da estratégia energética chinesa de petróleo barato sob sanções: Venezuela e Irã. E Pequim estava se preparando para um trânsito estável pelo Estreito de Hormuz, mas não o suficiente. Nos 2 primeiros meses de 2026, a importação de petróleo da China saltou 16%. Eles criavam estoques freneticamente, enchendo repetidamente. A Rússia ajustou o fornecimento para 300 mil barris por dia, mas isso é catastroficamente pouco. Os fornecimentos russos cobrem apenas 2,21 milhões de barris por dia, enquanto pelo Estreito de Hormuz para a China passavam 5,4. Percebe a diferença? Oleodutos russos já operam no limite sem possibilidade de aumento. É limitado e ainda por cima, em parte, é uma frota fantasma e estão caçando ela. A reserva estratégica de petróleo da China impressiona, 1,2 bilhão de barris, mas isso só dura 109 dias. Mas isso não é uma solução, é só um adiamento, sim, 3 meses. Em 5 de março, as grandes refinarias chinesas receberam uma ordem do governo para parar de aceitar novos contratos de exportação de combustível. A China passou a economizar. Isso é a coisa mais assustadora para a produção, para a economia, que já estão patinando desde a pandemia. Os analistas do Bruegel calcularam que um aumento de 25% nos preços do petróleo reduz o PIB da China em 0,5%.
mas os preços subiram não em 25%, não em 25%. Eles dobraram de 60 para 116 dólares por barril. Isso é para a defesa das democracias. Isso, o Centro Analítico de Washington identificou 3 pontos, 3 possíveis pontos de pressão sobre Pequim. O primeiro é a dependência do petróleo sob sanções, o segundo é a vulnerabilidade diante das investigações comerciais americanas, e o terceiro são as instituições financeiras chinesas que processaram pagamentos pelo petróleo sancionado. O analista Alpine Mak disse à CNBC: a rivalidade direta entre americanos e chineses é o fio condutor que une Venezuela, Irã e Groenlândia em uma única estratégia. Senhoras e senhores, a rivalidade entre Estados Unidos e China é o fio condutor que conecta Venezuela, Irã e Groenlândia em uma única estratégia, informou a CNBC em janeiro de 2026. Venezuela, Irã e Groenlândia são elementos de um plano unificado de Trump. Energia e minerais críticos. O fechamento do Estreito de Hormuz afetou não só o petróleo. Catar, maior exportador mundial de GNL, gás natural liquefeito, declarou força maior em seus contratos. O que isso significa? Não conseguimos cumprir com eles, mas para quem deveria receber, não importa de quem é a culpa, o fato é que não recebem. O ataque iraniano ao complexo de Ras Laffan reduziu a capacidade de produção do Catar em 17%, e só o reparo dos danos desse ataque vai levar de 3 a 5 anos. Vai ser preciso consertar tudo. No próprio Irã, os preços asiáticos do GNL dispararam 140%. A China, que estava rapidamente convertendo sua economia para o gás, sofreu um golpe terrível. Um golpe terrível. O resultado é que a China ficou encurralada. Não é barato, mas o fornecimento é instável. E os Estados Unidos, mesmo com todo o seu poderio naval, não têm força suficiente para proteger as rotas marítimas. A China tem 3 porta-aviões contra 11 dos americanos, e nenhum dos porta-aviões chineses consegue projetar poder. No Golfo Pérsico, a Rússia não pode ajudar plenamente, sua capacidade está no limite, a Rússia está presa, a própria Venezuela está perdida e o Irã está sob bombardeio. Também não se consegue muito de lá. Como foi escrito, Foreign Policy é uma organização assim. Antes da guerra, passavam pela China 5,35 milhões de barris por dia. Depois do início da guerra, 122, e só o petróleo iraniano já é uma catástrofe. Ponto final. E eles também chamaram uma pessoa no território dos Estados Unidos da América de grão-mestre. Adivinha quem? Agora vamos juntar toda a situação e olhar para ele como se fosse uma partida de xadrez. Lance um. Expansão energética dentro do país. O decreto remove as restrições ao setor energético americano. O início do caminho para uma produção recorde de 13,6 milhões de barris por dia, 13,6. Eu entendo que para vocês os números não têm tanto peso, não significam muito, mas essa é uma quantidade incrível. A América está formando uma reserva de petróleo para suportar choques de preços. Aqui está o segundo, janeiro de 26, Venezuela. Captura de Maduro, controle sobre as maiores reservas de petróleo do planeta, isolamento da China, petróleo barato no hemisfério ocidental, ao mesmo tempo um golpe no narcotráfico e fortalecimento da posição na América Latina. Aqui está o 3º fevereiro de 26, guerra com o Irã, destruição do programa nuclear, fechamento do Estreito de Hormuz, que o Irã considerava seu trunfo, e isso foi transformado em uma armadilha para o próprio Irã e se tornou uma arma estratégica contra a China. Quarto, o bloqueio do bloqueio iraniano. Sou engraçado, né? Bloqueio do bloqueio iraniano, interceptação do Estreito. O Irã perdeu sua única carta. Agora eles só podem ameaçar atirar para todos os lados. O mundo já começou a construir rotas que contornam Hormuz, oleodutos passando pela Arábia Saudita, pelo Mar Vermelho, pelos Emirados, pelos Golfos até a América. A América é uma superpotência energética com produção recorde e controle sobre o petróleo venezuelano. O Irã está bombardeado, bloqueado, trancado em bunkers com mísseis, mas sem economia e em breve sem dinheiro.
A China é o maior importador de petróleo do mundo, foi privada de fornecimentos baratos e está desacelerando sua economia. Chamar isso de xadrez na quarta ou até na quinta dimensão é até pouco. Senhoras e senhores, Trump não estava apenas jogando contra o Irã, ele estava jogando contra toda a configuração geopolítica formada por China, Irã e Venezuela. O eixo da energia barata que minava a dominação americana, algo que não podíamos permitir de jeito nenhum, ele destruiu esse eixo, ele o enfraqueceu em 14 meses, uma figura após a outra, de forma sequencial, metódica, implacável, até o fim. Ainda está por vir, está por vir. Problemas, sim, problemas. Mas Irã achava que suas cidades subterrâneas eram uma arma absoluta. Eles as construíram por 40 anos, centenas de quilômetros de túneis, milhares de mísseis em rochas de granito, mas acabou que a arma absoluta não é concreto e granito. A arma absoluta é o pensamento, é a estratégia, é a capacidade de ver todo o tabuleiro por completo. Seu adversário olha apenas para o próprio canto. Os generais iranianos olhavam para Hormuz, os estrategistas chineses olhavam para suas reservas de petróleo e Trump olhava para todo o planeta e movia as peças. Sempre me surpreende como os críticos de Trump esquecem muito rápido o que previram antes. Depois ficava óbvio que eles não entenderam nada do que Trump fazia. Depois acontecia que Trump já tinha avançado e eles começavam a criticá-lo pelo novo passo e de novo não entendiam. Vamos pelo menos lembrar de um episódio. Bem, durante seus discursos de campanha em 2015 e 2016, Trump falava constantemente que seria erguido um muro entre o México e os Estados Unidos e que o México iria financiá-lo. Sim, bem, você se lembra que todos os democratas, assim como o governo do México e o governo os amigos dos Estados Unidos riam muito disso e usavam essa afirmação do Trump como exemplo de que ele era ingênuo, tolo e que não sabia do que estava falando. Eu me lembro, o Actran disse, eles disseram isso lá, os mexicanos. Agora, neste momento, o muro ficou ainda mais alto, subiu mais um nível, parecia absolutamente absurdo. Sim, vamos avançar um pouco e descobrir que o governo mexicano enviou 500 militares para formar uma barreira humana com eles, protegendo a fronteira americano-mexicana contra os imigrantes ilegais que vinham do México em direção aos Estados Unidos. Tudo isso acontecia às custas do governo mexicano. Assim, Trump obrigou o México a pagar pela construção do muro para impedir que os ilegais entrassem nos Estados Unidos. Assim que ficou claro que o que Trump dizia não era um absurdo e que, na verdade, estava acontecendo diante dos nossos olhos, toda a mídia ligada aos democratas imediatamente parou de falar sobre isso e mudou para outro assunto. Já nem me lembro sobre o que eles passaram a falar, talvez sobre o fato de que o líder da Coreia do Norte disse algo, ou seja, por causa do que Trump falou. Não garanto a precisão, mas no essencial está correto. Ou seja, que ele é aquele homenzinho de foguete pequeno e gordinho, algo assim. E que nos Estados Unidos existem mísseis muito maiores, que voam mais longe, são mais precisos, atingem melhor, e os próprios mísseis são muito mais potentes do que tudo o que a Coreia do Norte tem em seu arsenal. Lembro que também houve um clamor, um grito do mundo todo. Vai começar uma guerra nuclear, o Armagedon, mas só que a Coreia do Norte não é independente, não é um cachorro de guarda na coleira. A guerra nuclear não começou e durante todo o tempo em que Trump foi presidente, a partir desse momento. Sim, nenhum míssil foi lançado em direção ao Japão ou para qualquer outro lugar onde havia bases ou soldados americanos. Assim que isso aconteceu, claro, os democratas simplesmente começaram a tentar procurar outra coisa que eles novamente não entenderam e começaram a rir disso de novo. Eles estão sempre rindo de alguma coisa e dizendo como ele é idiota, depois ficam em silêncio porque algo aconteceu e depois de novo encontram algum motivo para dizer que ele é idiota. Tudo bem, vamos nos aproximar do epílogo. No momento em que estas linhas estão sendo escritas, é abril de 2026, a cúpula Trump-Xi chinesa, inicialmente planejada para março, foi adiada para meados de maio. Está marcada para os dias 14 e 15 de maio em Pequim.
A pergunta que todos os analistas estão se fazendo é: a pressão sobre o fornecimento de petróleo chinês foi planejada como objetivo da guerra ou foi um efeito colateral? Aqui estão algumas organizações de peso: Foundation for Defense of Democracies, Newsweek e alguns senadores republicanos. Eles dizem que foi planejado. Eles dizem que isso não é coincidência, que é uma jogada de mestre. Por hoje vamos encerrar por aqui. Até a próxima.